O tema título do presente artigo é Desinformação e ações conflitantes da política carcerária brasileira em função da pandemia, de autoria de Jacques Fernando Pires Peiter Ackermann, que é bacharel em Direito pela Faculdade Dom Bosco, especialista em Segurança Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e major da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Henrique Alexander Keski, doutor em Filosofia pela Universidade do Vale dos Sinos, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e graduado em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, advogado. E Claudine Rodenbusch, doutor em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e especialista em Direito pela mesma universidade. Advogada, professora do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá, de Porto Alegre. No presente artigo, o objeto da pesquisa se volta a evidenciar as ações conflitantes da política carcerária brasileira no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, gerando desinformação e promovendo a invisibilidade de mais essa agressão pelo contágio sofrida pela população de apenados, que vem se somar às contumazes violações aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana em presídios marcados ainda por insalubridade completa e superlotação exacerbada. A metodologia empregada parte da análise doutrinária e legal, além do exame do choque entre decisões dos órgãos do Estado, tais como Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público, no âmbito do Judiciário, e Ministério da Justiça, no âmbito do Executivo, em contraposição às recomendações do Senado Federal e de governos estaduais, bem como de órgãos envolvidos diretamente com a execução da política carcerária, notadamente no que diz respeito à soltura dos presos para evitar o contágio, inclusive evitar o contágio dos agentes penitenciários, o que encontra resistência em entidades médicas, como o Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina. Nesse sentido, enquanto objetivo de pesquisa, se procura tratar das medidas protetivas empregadas aos apenados, mantidos em reclusão, e inclusive aos profissionais do sistema prisional, como a testagem, o isolamento dos presos por grupos de risco e suspensão de visitas, para se evitar que o perigo do contágio venha a causar rebeliões nas casas de detenção. Como resultado parcial, se procura mostrar que o contágio pelo vírus veio deixar a descoberto, de maneira ainda mais intensa, as péssimas condições a que é submetida a população carcerária brasileira, expondo a ineficiência dos vários órgãos do Estado e da sociedade como um todo para realizar o enfrentamento adequado dessa terrível mazela social de cunho estrutural e histórico de nosso sistema prisional. Por fim, destacam-se as ações corruptas de operadores do direito, ao providenciarem atestados falsos para promoverem as solturas de apenados não contaminados, além do dado estatístico alarmante do aumento de homicídios causados por apenados libertados, ou até mesmo com mudança de regime para prisão domiciliar, bem como do fato de se tornarem eles próprios vítimas de assassinato pelas disputas intestinas entre os grupos organizados do submundo do crime, notadamente entre os envolvidos com o tráfico de drogas, pelo controle dos pontos de distribuição, o que demonstra que, no regime de reclusão, se mantinham protegidos pelo Estado dessa forma insidiosa de combate que vem sendo travada no contexto geral da sociedade. Como palavras-chave, nós temos a política carcerária brasileira, pandemia, conflitos dos órgãos do Estado, desinformação, agressão aos direitos humanos. Evidencia-se uma desarticulação entre possíveis medidas legislativas recém-propostas
e algumas ainda nem transformadas em lei, em destinar containers nas unidades prisionais para o fim de manter os apenados reclusos, enquanto resolução do Poder Executivo determina a vedação expressa de tais estruturas. Ademais, não se pode averiguar se até a presente data essas estruturas consideradas extraordinárias e provisórias, nem quais ou se efetivamente vieram a se concretizar em meio à já combatida disponibilidade das instalações das casas prisionais do país, caracterizadas por superlotação e sérios problemas de insalubridade, ou se tal resolução se enquadraria em uma tentativa apenas formal de dar uma resposta pública a tais questões, mas sem a concretização efetiva nos presídios. Justifica-se a desconfiança nesse sentido em função do histórico enfrentado pelo sistema prisional, que apresenta sérios precedentes quanto ao descumprimento da oferta de instalações adequadas, de forma que, agora, de uma hora para outra, não se veria em condições de efetivamente cumprir com tais medidas sanitárias. Resta aqui, igualmente, perguntar ao Ministério Público, que efetivamente deve zelar pela questão fundamental da segurança pública de toda a sociedade, notadamente a ser impactada pela soltura de presos, como afirma, de forma indiscriminada, o que recomenda fazer com esses apenados, que não enquadrados nas recomendações e ou decisões específicas de soltura, não venham da mesma forma a encontrar maneiras adequadas de tratamento no interior do sistema prisional. Evidentemente, voltando-se aos fatos, eles mesmos, enquanto se julgam as particularidades específicas para a soltura e logo se mantêm os apenados circunscritos aos presídios, que não apresentam as condições exigidas para refrear o contágio, se pode perguntar, simplesmente se deve condenar o apenado à exposição disseminada do vírus? Entretanto, mesmo não se chegando a este nível, vários sistemas de saúde no Brasil já manifestaram exaustão quanto às possibilidades de atendimento geral da população, o que nos leva a refletir sobre a pior destas situações, a se abater sobre os apenados do sistema prisional, a quem se devem assegurar os mesmos direitos humanos fundamentais e a mesma intrínseca dignidade da pessoa humana, como valores máximos esculpidos no ordenamento. Isto se torna ainda pior quando os agentes públicos, como órgãos do Estado, em diversos níveis, passam a divergir quanto às medidas a tomar nos casos que se apresentam em tais circunstâncias desafiadoras. Sem dúvida, como nos disse o filósofo Hegel, estamos enfrentando uma noite escura e, mais ainda, tenebrosa em suas consequências trágicas, em que tais medidas passam a ser testadas em sua eficiência a cada momento. Mas o pior ainda é deixar os fatos sem análise, quando, da melhor forma, devemos nos dedicar a procurar compreender algo acerca do que fazer em tais situações, pondo a desnudo esses desafios. Isto porque a pandemia desnudou, deixando a descoberto justamente as imensas precariedades do sistema prisional, no qual, além dos problemas conjunturais, estruturais e históricos que já enfrenta, vieram a se somar os índices de vulnerabilidade mórbida dos custodiados nas casas prisionais. O correto, sem dúvida, é a melhora significativa do sistema de encarceramento, que deve oferecer condições dignas ao cumprimento das penas. Entretanto, não fizemos isto até agora, enquanto sociedade como um todo. Então, na pandemia, vemos estarrecidos se empilharem os cadáveres.